Evangelho segundo São Marcos, capítulo 14. O Messias vai ser morto. Faltavam 2 dias para a festa de Páscoa e para a festa dos Ázimos. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei procuravam um modo esperto de prender Jesus e depois matá-lo. Eles diziam, a fim de que durante a festa não haja confusão no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Enquanto faziam a refeição, chegou uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de um perfume de nardo, puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns homens que aí estavam ficaram com raiva e comentavam, por que desperdiçar esse perfume? O perfume poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dados. Criticavam a mulher, mas Jesus disse a eles, deixem-na, porque vocês a aborrecem. Ela está me fazendo uma coisa muito boa. Vocês terão sempre os pobres com vocês e poderão fazer-lhes o bem quando quiserem. Mas eu não vou estar sempre com vocês. Ela faz o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Eu garanto a vocês, por toda parte, onde a boa notícia for pregada, também contarão o que ela fez, e ela será lembrada. Judas Iscariote, um dos 12 discípulos, foi ter com os chefes dos sacerdotes para entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar dinheiro a Judas. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus, o novo Cordeiro Pascual. No primeiro dia de Ázimos, quando matavam os cordeiros para a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus, onde queres que vamos preparar para que comas a Páscoa? Jesus mandou então 2 de seus discípulos, dizendo, vão à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa onde ele entrar. O mestre manda dizer, onde é a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer a Páscoa? Então ele mostrará para vocês, no andar de cima, uma sala grande, arrumada com almofadas. Preparem aí tudo para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12, enquanto estavam à mesa comendo. Jesus disse, eu garanto a vocês, um de vocês vai me trair. É alguém que come comigo. Os discípulos começaram a ficar tristes e um depois do outro perguntaram a Jesus, será que sou eu? Jesus lhe disse, é um dos 12. É aquele que põe comigo a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura sobre ele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. A instituição da Eucaristia. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão, pronunciado a bênção, o partiu. Distribuiu a eles e disse, tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, agradeceu e deu a eles, e todos eles beberam. E Jesus lhe disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu garanto a vocês, nunca mais beberei do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Fidelidade de Jesus aos seus. Depois de terem contado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos, vocês todos vão ficar desorientados, porque a Escritura diz, ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão, mas depois de ressuscitar, eu irei à frente de vocês para a Galiléia. Pedro declarou a Jesus, mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Jesus disse a Pedro, eu garanto a você, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro repetiu com mais força, ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos disseram a mesma coisa. A grande tentação. Eles chegaram a um lugar chamado Getsemane. Então Jesus disse aos discípulos, sentem-se aqui, enquanto eu vou rezar.
Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar com medo e angústia. Então disse a eles: Minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se por terra e pedia que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Ele rezava: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Depois Jesus voltou, encontrou os 3 discípulos dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Você não pôde vigiar nem sequer 1 hora? Vigiem e rezem, para não cair na tentação, porque o espírito está pronto para resistir, mas a carne é fraca. Jesus se afastou de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono, e eles não sabiam o que dizer a Jesus. Então Jesus voltou pela 3ª vez e disse: Agora vocês podem dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue ao poder dos pecadores. Levantem-se, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. Fidelidade até o fim. Logo mais, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Iam da parte dos chefes dos sacerdotes, dos doutores da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Prendam e levem bem guardado. Judas logo se aproximou de Jesus dizendo: Mestre, e o beijou. Então eles lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam, mas um dos presentes puxou a espada e feriu um empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou: Vocês saíram com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam, mas isso é para se cumprir as Escrituras. Então todos fugiram, abandonando Jesus. Um jovem vestido só com um lençol estava seguindo Jesus, e eles o prenderam, mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. É o juiz. Então eles levaram Jesus à casa do sumo sacerdote, e se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os doutores da lei. Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do sumo sacerdote. Sentou-se junto com os guardas e se esquentava junto ao fogo. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam contra Jesus algum testemunho de o condenar à morte, e nada encontraram, porque muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os testemunhos deles não estavam de acordo. Se levantaram e testemunharam falsamente contra Jesus, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Vou destruir esse templo feito por homens, e em 3 dias construirei um outro, que não será feito pelos homens. Mas nem mesmo assim o testemunho deles estava de acordo. Então o sumo sacerdote levantou-se e no meio de todos interrogou a Jesus: Nada tens a responder aos que testemunham contra ti? Mas Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote o interrogou de novo: O Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Que necessidades temos ainda de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. O que parece a vocês? Então todos eles decretaram que Jesus era réu de morte. Então alguns começaram a cuspir em Jesus, cobriram o rosto de Jesus, esbofetavam, dizendo: Fazei uma profecia. E os guardas lhe davam bofetada. Pedro cai na tentação. Pedro estava embaixo, no pátio. Chegou então uma criada do sumo sacerdote, e quando viu Pedro se esquentando, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus Nazareno. Mas Pedro negou: Não sei, nem compreendo o que você diz.
e o galo cantou. A criada viu Pedro e começou a dizer novamente aos que estavam perto: esse aí é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: é claro que você é um deles, pois você é da Galiléia. Então Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: nem conheço esse homem de quem vocês estão falando. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez. Pedro se lembrou de que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Então Pedro começou a chorar. A atividade de Jesus vai levá-lo à morte. Entre a conspiração das autoridades e a decisão que Judas toma de trair Jesus, temos gesto significativo de uma mulher, reconhecendo o verdadeiro sentido da pessoa de Jesus. Ele o unge como Messias, unção na cabeça, que vai morrer. O que ela faz é mais importante do que dar a esmola aos pobres. Não é possível realmente fazer o bem a eles, a não ser dentro do projeto de Jesus. A ausência física de Jesus será depois ocupada pelos pobres, que se tornarão sacramento da presença dele. A celebração da Páscoa marcava a noite em que o povo de Deus foi libertado da escravidão do Egito. Jesus vai ser morto como novo Cordeiro Pascual. Sua vida e morte são o início de novo modo de vida, do qual não haverá mais escravidão do dinheiro e do poder. A ceia pascual de Jesus com os discípulos recorda a partilha dos pães. Ela substitui as cerimônias do templo e torna-se o centro vital da comunidade formada pelos que seguem a Jesus. O gesto e as palavras de Jesus não são apenas afirmação de sua presença sacramental no pão e no vinho, manifesta também o sentido profundo de sua vida e morte, isto é, Jesus viveu e morreu como dom gratuito, como entrega de si mesmo aos outros, opondo-se a uma sociedade em que as pessoas vivem para si mesmas e para seus próprios interesses. Na ausência de Jesus, os discípulos são convidados a partilhar o pão com os pobres e viver para os outros. Jesus sabe que vai ser traído por um discípulo e abandonado pelos outros. Mostra, assim, a plena gratuidade do seu dom, sendo fiel aos discípulos até o fim. Marca um novo encontro na Galiléia. Aí, Jesus reunirá novamente os discípulos para continuar a sua ação. O que se passa no íntimo de Jesus? Uma luta dramática em que se confrontam a companhia e a solidão, o medo e a serenidade, a coragem de continuar o projeto até o fim e a vontade de desistir e fugir. A oração é a fonte que reanima o projeto de vida, segundo a vontade do Pai. A vigilância impede que o homem se torne inconsciente diante das situações. Um dos discípulos se alia ao poder repressivo das autoridades e traz Jesus com um gesto de amizade. Um dos presentes tenta defender Jesus com as mesmas armas dos opressores. Por fim, todos fogem e Jesus fica sozinho e preso. Aquele que realiza o projeto de Deus e atrai o povo é considerado pelos poderosos como bandido, perigoso, mas eles não têm coragem de prendê-lo à luz do dia. Para as autoridades, Jesus é réu e elas já tinham decretado a morte dele. Agora montam um processo teatral e falso para justificar. Jesus não se defende, porque as acusações realmente não ocupam de nada. No projeto de Deus, as coisas se invertem. Este homem, condenado por uma sociedade injusta, é o Messias, o Filho de Deus, que inaugura a sociedade justa do reino de Deus. Por isso, de réu, ele passa a ser juiz, o Filho do homem, que condena o sistema causador de sua morte. As duas forças que se chocam são inconciliáveis e o rompimento é inevitável, rasgar as vestes. Enquanto Jesus fala corajosamente diante das autoridades, Pedro não é capaz de vigiar e cai na tentação de abandonar o seguimento de Jesus, negando-o covardemente diante de pessoas simples.